Bom dia para todo mundo. Pessoal, a aula está sendo gravada, tá? Estou gravando a tela aqui porque depois eu posso disponibilizar lá para os alunos que quiserem rever a aula, para os alunos que não estiverem aqui presente, vai estar lá no Que Mágico, tá? Só que a aula, ela demora aí para o Google Drive para eu poder disponibilizar no Que Mágico. Então, só à tarde, provavelmente, que ela vai estar lá no Que Mágico, tá? Por volta de umas 2 horas da tarde, assim, eu acredito que ela já esteja lá. Bom, vamos relembrar aí onde eu parei semana passada. Semana passada a gente estava falando sobre a célula, né? Dei uma recapitulada para os alunos que não estavam presentes na primeira aula minha, que foi presencial lá no colégio, né? Então, semana passada a gente falou da célula, e aí eu falei com vocês que todo ser vivo precisa ter três coisas, vocês lembram? Precisa ter célula, né? Pode ser uma ou várias células. Essa célula tem que ter metabolismo próprio, ou seja, reações químicas têm que acontecer dentro dessa célula para manter essa célula funcionando. Então, essa célula, ela tem que conseguir água, ela tem que conseguir alimento, ela tem que jogar as substâncias que ela produz para fora, tá? Então, essa célula precisa ter metabolismo próprio. E a terceira coisa aí, reprodução, né? A célula ou o ser vivo tem que ser capaz de se reproduzir para garantir, assim, a perpetuação da espécie, né? Uma bactéria que é feita de uma única célula, quando ela se reproduz, ela está dando origem a novos seres vivos, nova bactéria aí, uma nova bactéria, né? As nossas células, por exemplo, elas se reproduzem também, né? Elas surgem novas células, mas não significa que vai surgir uma nova Amanda. Eu estou trocando de pele aí, né? De 2 em 2 dias, mas não significa que tem uma nova Amanda aí de dois. Nossa, poderia ser, mas não significa que tem uma nova Amanda de 2 em 2 dias, né? Porque nós que somos pluricelulares, que somos feitos de várias células, nós vamos ter células especiais, células específicas para a reprodução, tá? Então, isso que eu quero que vocês tenham em mente. Aquele ser vivo que tem uma única célula, quando essa célula se divide em duas, já é a reprodução daquele indivíduo, daquele organismo unicelular. Já os seres vivos que são pluricelulares, né? Os seres vivos que são feitos de várias células, a reprodução desses seres vivos vai contar com uma célula específica. Então, a gente vai ter aí a célula reprodutora, né? Então, no homem é o espermatozoide, né? E na mulher é o óvulo. Então, quando essa célula se reproduz e se juntam, aí a gente tem um novo ser vivo, tá? Isso nos seres pluricelulares aí, porque houve uma especificação de qual célula é destinada para a reprodução, tá bem? Bom, se eu não me engano também, na última aula eu falei com vocês sobre os comandos da célula, né? Eu falei com vocês que o núcleo, né, ele é o centro de comando. Cheguei a falar, não cheguei, gente? Ou nem entrei nisso? Me lembrem aí. Eu falei na última aula sobre o núcleo, seu centro de comando da célula. Falei ou não? Olha, Amanda, Falei? sim, acho que sim. Tá, mas hoje a gente vai entrar com mais detalhe nisso, tá bem? Mas o núcleo, ele é o centro de comando da célula. Ah, Amanda, as células que não têm núcleo. Aonde que vai ser o centro de comando delas? Aonde vai estar o material genético, aonde vai estar o DNA, tá? As células que não têm núcleo, aonde está ali o DNA fica deslocando para um lado e para o outro no citoplasma, ali vai ser o centro de comando da célula. Já as células que têm o núcleo individualizado, o DNA está ali dentro. Então, o núcleo, né,
é o centro de comando nas células eucariontes. Lembra? Eucarionte. Eu tenho núcleo. Procarionte não possui núcleo, tá? Então, nas células que têm núcleo, ele vai ser o centro de comando. Porque o que ele tem dentro dele? Ele tem um material genético. E o material genético digamos assim, é um livro de receitas. Lá no material genético, no nosso DNA, tá? É lá no nosso material genético, no nosso DNA, que nós temos todas as informações de quem nós somos aí. Então, tudo isso está contido lá no material genético. Pessoal que foi meu aluno, né, o ano passado aí no Invictus, precisa saber essa matéria, porque eu cheguei a dar ela para vocês o ano passado. A gente começou a ver ela presencialmente, mas depois a gente continuou ela online. Então, assim, quem foi meu aluno no primeiro ano do Invictus, do ano passado, está tendo a chance de reaprender, relembrar, né, essa matéria na aula de hoje. Quem não foi meu aluno, mas já sabe, ótimo, vai relembrar. E quem não sabe, muita atenção, tá? Porque a aula de hoje é mais detalhada aí. Bom, então o núcleo é o nosso centro de controle. Ele que comanda tudo que acontece na célula. Então, imagina, né? Eu tenho a célula aqui, né? E aqui no canto eu tenho o núcleo, o meu centro de comando. Então, é ele que vai mandar coisas que estão aqui em volta, em todo o citoplasma, né? Coisas que estão acontecendo em todo o citoplasma, só está acontecendo porque o núcleo mandou ordens, né? Mandou aí leis, né? Para serem realizadas, ordens para serem cumpridas aí. É a mesma coisa na escola. Vamos imaginar que a escola é uma célula, o núcleo, né, dessa célula seria o quê? Seria a direção, né? Então seria a sala do Lauro, seria o Lauro. E o Lauro, ele dá ordens para todas as organelas, né? Para todas as pessoas que trabalham na escola. Então, ele dá ordem para Marli para qual sala ela tem que abrir, qual sala ela tem que limpar, porque vai usar. Ele dá ordem para nós, professores, quais são as aulas, né? Quais são os horários, quais são as aulas que a gente tem que estar em qual turma. Ele dá ordem para a parte da secretaria, né? Qual o horário de funcionamento, vai atender pais, vai atender alunos, ele dá ordem para a parte financeira, se vai dar desconto, se não vai dar desconto na mensalidade. Então, o Lauro, ele é o núcleo da escola, né? Então, se a escola fosse uma célula, ele seria o núcleo, porque dele sai ordens, né, para várias pessoas, essas pessoas seriam as organelas, cada uma trabalhando, cada uma fazendo a sua função. O professor dá aula, a Marli limpa e tranca as salas, né? O Alexandre cuida da parte técnica e dos equipamentos da escola, a Rogéria da parte financeira. Então, cada um tem ali a sua função dentro da escola. A mesma coisa é a célula, tá? Então, é do núcleo que saem esses comandos, essas ordens saem do núcleo e vai para o citoplasma aí. Como que sai essa ordem, Amanda? Vocês acham que o Lauro, quando ele vai dar uma ordem para Marli, ele manda assim, ele é todo educado, né, gente? Mas estou falando assim, ele está lá na sala da direção e ele precisa que a Marli abra a sala aí do segundo ano, tá? Você acha que ele vai pegar o celular ou ele vai pegar um papel e escrever uma carta? Ele vai escrever assim, ó, Barroso, 3 de março de 2021. Cara Marli, gostaria que você abrisse a sala do segundo ano, pois os alunos vão ter aula. Se ele for fazer isso, que hora que vai ser a aula? Né? Até ele escrever a carta, dobrar, colocar no envelope, né? Procurar uma pessoa para ir lá entregar a Marli, o tempo, ó, já passou.
tá? Então, o Lauro, né, ou ele vai pegar o telefone que está perto dele e ligar para a Marli, ou ele vai sair da sala dele, vai ver onde a Marli está e vai falar, Marli, limpa a sala tal. Ele vai dar um recado curto, né? Ele vai dar um recado curto, objetivo, né? Ele não vai ficar, né, escrevendo uma redação do Enem, né, falando, Marli, é importante que você limpe a sala, principalmente por causa da segurança, né, por causa da pandemia aí, né, o nosso protocolo de segurança. Ele não vai explicar isso tudo numa carta dissertativa estilo Enem, para Marli poder, nossa, realmente eu tenho que limpar a sala, é muito importante limpar a sala. Ele simplesmente vai mandar uma mensagem curta para Marli, tá? E essa mensagem, né, que sai do núcleo para o citoplasma é o RNA. Então, vocês já devem ter ouvido falar em dois tipos de materiais genéticos. Nós temos dois tipos de material genético. Nós temos o DNA. O DNA ele é maior, tá? Ele é mais completo, né? Ele tem duas fitas. Todo mundo já viu o desenho do DNA, né? Aquela dupla fita assim. Então, o DNA ele é maior, tá? E o RNA ele é menor. O RNA tem só uma fita. Ele é mais curto. Ele é resumido, tá? Nós temos esses dois materiais genéticos dentro do núcleo. Só que só um dele que sai. Só um dele é a ordem que vai lá para o citoplasma, tá? E a ordem é o que é mais curtinho, justamente para facilitar a saída do núcleo. Então, quem sai do núcleo é o RNA, tá? E ele é chamado de RNA mensageiro, porque ele está levando uma mensagem do núcleo, do DNA que está lá dentro do núcleo, para as organelas que estão lá no citoplasma, tá? Então, por isso que o RNA, ele é chamado de RNA mensageiro. Tá claro até aí, pessoal? Tá todo mundo entendendo? Não entendi muito bem como que ele passa a mensagem. Eu vou explicar. Ele é a mensagem. O RNA mensageiro, ele é a mensagem, tá? Tá. Quem que me fez essa pergunta? A Carolina. Carolina, é o seguinte, nós temos, eu quero que vocês pensem assim, Carolina e o resto da turma. Vou dar um outro exemplo hipotético, que é melhor do que até a escola, tá? Vamos imaginar que a minha célula seja um restaurante de comida mineira, só especializado em comidas mineiras, tá bem? E aí, o núcleo é a sala do gerente do restaurante, do dono do restaurante, tá? E lá nessa sala do gerente, ele tem um livro de receitas com todas as receitas de comida mineira. Ele tem receita de pão de queijo, de pernil, de lombo, de feijoada, de tutu, de torresmo, de angu, de frango com quiabo, né? Tem só receita de comida mineira lá nesse livro. Então, o livro de receita seria o DNA, porque o livro de receita ele é grande, ele tem a receita de todas as comidas de Minas Gerais, então ele é enorme esse livro de receita, tá? Se você fosse dona de um restaurante, você ia mandar seus cozinheiros fazer toda a comida que está lá no livro de receita hoje? O cardápio seria tudo que tivesse no livro de receita? Não, né? Não tem como. Não tem, O que que não tem como. acontece? Você escolhe. O gerente, ele escolhe. Ele vai lá no livro de receita e fala: ah, hoje eu quero feijoada, né? Então, para acompanhar, vai ser feijoada, farofa, couve, laranja picada. Ah, de sobremesa pode ser pudim. Então, o gerente, ele escolhe o cardápio. Ou seja, ele vai lá naquele livro de receita enorme e ele escolhe a receita que vai ser produzida hoje, que vai ser produzida agora, né, no horário de almoço. Então, é a mesma coisa o DNA
e o RNA. O DNA, ele seria o livro de receita, porque ele tem a receita de tudo que precisa ser produzido numa célula, tá? Só que no restaurante, no meu exemplo, seria toda a comida que seria produzida num restaurante, tá? Quando o dono do restaurante escolhe a receita, fala, ó, vou escolher a página 90, que é a receita da feijoada, vou escolher a página 120, que é a receita do pudim, né? Vou escolher a página 30, que é a receita do torresmo, a pururuca. Ele escolhe a página. A mesma coisa é o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é como se fosse a página do livro de receita. Então, o RNA mensageiro, ele é pedaços ali do DNA, tá? Então, por isso que ele é mais curtinho, por isso que ele é menor, tá? E é ele que sai do núcleo para ir lá para o citoplasma. E ele é a mensagem. É a mesma coisa eu, dona de um restaurante, né? Então, eu vou pegar meu livro de receita aqui, escolhi a página. O que eu vou fazer com essa página? Escolhi aqui a página do meu livro de receita. Se eu rasgar essa página e entregar para o meu, e mandar para o meu cozinheiro, o que vai acontecer com o meu livro de receita com o passar do tempo, se eu arrancar todas as receitas e ir entregando para os meus cozinheiros? O que vai acontecer com o meu livro de receita? Ele vai o que com o tempo? Vai estragar e vai acabar. Ele vai diminuindo. As receitas vão sumir. Imagina, receita de hoje, receita de amanhã, né? Tô arrancando. Receita de hoje, receita de amanhã, e aí o meu livro de receita está diminuindo. Então, o meu DNA, o meu livro de receita, o que acontece? Aqui, eu não posso perder ele. Se eu perder essas receitas aqui, porque os cozinheiros lêem as receitas e jogam no lixo. Então, eu não posso arrancar e dar para eles, né? Senão eu vou ficar sem elas. O que o nosso DNA faz? Pega o livro de receita, escolhi a página aqui, ó, página 30, né? Eu faço um xerox da página 30 e mando o xerox da página 30 para os meus cozinheiros. Isso o dono de restaurante faz. Ele não vai arrancar a receita do livro dele, né? O livro dele, ele precisa guardar com muito carinho para ele aprender a fazer todas as comidas mineiras. Então, depois que ele definiu qual receita que é, ele tira um xerox daquela página e manda o xerox para os cozinheiros. Porque aí, se os cozinheiros quiserem jogar o xerox fora, não tem problema. A receita original eu tenho, tá aqui. É a mesma coisa dentro da nossa célula. A gente tem o DNA, que tem dupla fita, né? E ele, né, faz um xerox. Ele faz um xerox dele todo, Amanda? Não. Ele faz xerox de um pedaço dele. Que nem eu xeroquei uma página, eu xeroquei uma receita, né? Lá vai ocorrer um xerox lá dentro da nossa célula, vai ocorrer uma cópia, um xerox de um pedaço do meu DNA. E é esse xerox que nós chamamos de RNA. Ele é menor, porque ele é feito só de um pedaço do DNA. Ele é curto, né? Ele só tem uma fita e ele consegue sair do núcleo para ir para o citoplasma da célula. Amanda, como que ele sai do núcleo? A membrana, imagina que é minha célula, né? Aqui é a membrana do meu núcleo, ó, tá? A membrana do núcleo tem buraquinhos, tá? Tem poros. E aí permite a saída do meu RNA mensageiro, né? Dessa mensagem aí, que seria a folha de receita que o dono, o gerente do restaurante, manda para os cozinheiros que estão lá na cozinha produzir a comida, tá? Tá claro isso, gente? Tá claro essa analogia que eu fiz da célula, do núcleo da célula, com o livro de receita de um restaurante? Aham. Eu acho que eu consegui compreender bem. Então tá bom.
E aí, vamos continuar aí no pensamento restaurante. Eu sou gerente, escolhi aqui, ó. Ai, de café da manhã hoje vai ser pão de queijo e de sobremesa vai ser goiabada com queijo aqui. Escolhi, né? Xeroquei, pego o xerox, mando lá para o citoplasma. Mando o xerox, né, para os meus cozinheiros. Os cozinheiros vão ler, falar, olha, gente, que veio lá do núcleo, ó, né, veio lá da gerência. A Amanda, dona do restaurante, quer que a gente faz goiabada com queijo de sobremesa, quer que tenha pão de queijo para o café da manhã e quer que hoje o cardápio seja feijoada. Os meus cozinheiros, assim que recebem a minha ordem, eles vão fazer o quê? Eles vão ler a ordem e vão produzir aquela comida que eu mandei, né? Eles vão cozinhar aquela comida que estava ali, ó, que eu mandei a receita para eles. A mesma coisa é na célula, tá? O RNA mensageiro, ele sai do núcleo, ele vai lá para o citoplasma. E aí eu tenho uma organela que consegue ler esse RNA mensageiro, que é uma única fita. Eu tenho uma organela que consegue ler ele e falar assim: você quer que eu produza essa proteína? Tá bem, vou produzir. Quem que é essa organela que lê o RNA mensageiro e produz proteína? Quem que é? Qual organela que está lá dentro da célula que produz proteína? O retículo rugoso produz, mas ele só produz porque tem uma organela, Isadora, ligada do lado de fora dele. Qual Os que é? lisossomos? Ribossomos, muito bem. Os ribossomos, lá no meu exemplo de restaurante, os ribossomos seriam os meus cozinheiros, tá? Então, o ribossomo é a organela que vai produzir a proteína, porque na verdade, tá? O que a célula manda produzir não é goiabada com queijo, não é pão de queijo, né? Não é feijoada. A ordem que sai do núcleo para o citoplasma, essa ordem manda produzir uma substância que são as proteínas. Existem vários tipos de proteína. Por isso que sai do núcleo vários RNAs mensageiros, né? Porque eu tenho um RNA mensageiro que vai produzir a melanina, que vai dar cor na minha pele. Eu tenho um RNA mensageiro que vai produzir uma outra proteína que é o tipo do meu sangue, tá? Eu tenho um outro RNA mensageiro que vai produzir uma outra proteína, que é a proteína que vai servir de portão lá na membrana da minha célula para a entrada de alguma substância. Então, gente, que eu estou querendo explicar com a aula de hoje para vocês, que a célula, toda célula, ela tem um centro de comando. As células que têm o núcleo vai ser o centro de comando, porque lá dentro do núcleo eu tenho um material genético, eu tenho meu DNA, meu livro de receita, com receita para fazer todas as proteínas que as minhas células precisam, tá? Ah, Amanda, e a célula que não tem núcleo? A célula não tem membrana nuclear, mas ela tem o DNA. Então, ali onde está o DNA é o centro de comando nas células procariontes. Esse DNA, ele envia ordens para os ribossomos, né, os cozinheiros aí. E essa ordem precisa ser curta, precisa ser objetiva, resumida, tá? E aí, essa ordem é no formato de RNA mensageiro, que é um tipo de material genético, porém menor que o DNA, só tem uma fita aí. Tá claro isso, gente? Tá, sim. Tá bem, tá? Então, prestem atenção aí. Eu sempre gosto de fazer analogia com o exemplo do restaurante, porque eu acho que o conteúdo fica mais fácil de entender.
Quem não estiver entendendo tem que se manifestar agora, porque o conteúdo fica mais detalhado, né? E aí depois não vai entender nada. Então tem que entender, tá? Então, ó, núcleo, centro de comando. Lá dentro eu tenho material genético grande, de 2 fitas, que é o DNA. Ele vai ser transformado em um material genético curtinho, né? Objetivo, resumido, só de uma fita. Ele vai ser transformado em RNA mensageiro, né? Esse RNA mensageiro vai sair do núcleo e vai encontrar com os ribossomos, tá bem? Para os ribossomos ler esse RNA mensageiro e produzir uma proteína. Então, só para eu poder, se eu puder resumir em um desenho a aula de hoje, tá? Como eu resumiria a aula de hoje? E aí é interessante vocês fazerem isso no caderno de vocês, tá? Para entender o conteúdo de hoje. Então, vou tentar colocar aqui na tela para ver se fica claro para vocês. Não sei se está dando para ver aí, tá? Aqui é o meu núcleo. Aqui, ó, é a membrana do núcleo. Tá vendo esses buraquinhos aqui? Esses buraquinhos, tá? São os poros por onde o RNA mensageiro sai. Aqui, ó, é o citoplasma. Então, no meu desenho aqui, ó, eu tenho o núcleo, tá? Aí aqui dentro o núcleo com DNA, ó, o meu livro de receita que tem a receita de todas as proteínas que tem que ser produzida na minha célula. Esse DNA, ele vai ser transformado em algo mais resumido, tá? E aí ele vai ser transformado aqui, ó, em RNA, faltou o M, RNA mensageiro. Então, o DNA aqui está sendo transformado em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele é mais curtinho, ele só tem uma fita e ele consegue passar pelo buraquinho aqui do núcleo e vir para o citoplasma. Quando ele chega aqui no citoplasma, vou desenhar ele agora aqui do lado de fora, no meu citoplasma, tá? Ele vai ser lido Então, eu desenhei ele aqui, ó, o RNA mensageiro saiu do núcleo, chegou aqui no citoplasma, tá? Ele vai ser lido por essa organela aqui, ó, RIB, é o ribossomo. O ribossomo, ele é uma organela que parece 2 bolinhas juntas, uma bolinha menor e outra bolinha maior. A gente costuma falar subunidade menor, subunidade maior, tá? O ribossomo, ele gruda aqui, ó, em cima do meu RNA mensageiro e ele vai escorregando aqui, ó, descendo o RNA mensageiro. À medida que ele vai descendo a minha fita de RNA mensageiro, ele vai, né, construindo uma proteína. Então, aqui, ó, aqui, ó, eu costumo falar que é a bundinha do ribossomo, tá? Aqui no final dele, ele vai juntando essas bolinhas pretinhas. Essas bolinhas pretinhas são os ingredientes. Depois que ele escorregar toda essa fita aqui, ó, quando ele chegar aqui embaixo, aquele cordãozinho de pérola, de bolinha, né? Ele solta aquele cordãozinho. Então, ó, ele tá aqui, ele começa a escorregar e aí ele vai fazendo esse colarzinho de pérola, né? Ele vai juntando um ingrediente no outro. Quando chega aqui embaixo, que ele já acabou de ler a fita de RNA mensageiro, que ele já escorregou nela toda, ele solta todas aquelas bolinhas que ele grudou, todos aqueles ingredientes que ele misturou. E é justamente esse colar de pérola
que é a nossa proteína. Tá bem? Então, é justamente aqui, ó, esse colar de pérola que ele solta é a proteína. Vamos entender isso aqui no exemplo que eu falei do restaurante, tá? O núcleo seria a sala do dono do restaurante, do gerente. O DNA seria o livro de receita, o livro do chefe aí do restaurante. O RNA mensageiro é o xerox, tá? Então, um pedaço aqui, ó. Eu resolvi xerocar esse pedaço do meu livro de receita. O xerox desse pedaço é o RNA mensageiro, é a minha ordem. Essa minha ordem sai da sala da gerência, que é o núcleo, e vai para o citoplasma. O citoplasma é a cozinha do restaurante. Quando essa ordem, esse xerox, né, da receita que eu quero que os meus cozinheiros produzem, chega na cozinha, os meus cozinheiros, que são os ribossomos, vão ler a minha ordem, o meu xerox lá da receita, e vão juntar os ingredientes e vão produzir a minha comida, que seria a proteína aqui. Tá claro, gente? Ficou claro? Deu para ver o desenho? Deu sim, Amanda. Deu? Tem vários desses desenhos no caderno do ano passado também, deu para entender bem, sim. Ah, então tá bom. Quero saber se o Marcos, a Nath entenderam, porque vocês não foram meus alunos no ano passado, então quero saber se com a minha explicação deu para entender, que eu não sei o quanto dessa matéria vocês sabem, entendeu? Deu sim. Deu sim. Tá. Então, o que eu quero para hoje? O horário da nossa aula aí já acabou, agora é 8h40 já. O que eu quero para hoje, tá? Eu vou deixar essa aula salva lá no Que Mágico. Quem não entendeu, vê ela de novo hoje à tarde. Eu quero que vocês coloquem no caderno a data da aula de hoje, façam esse desenho aqui e explica em um parágrafo ou até em 5 frases o que está acontecendo nesse desenho. Então, eu quero que vocês coloquem lá, por exemplo, núcleo é o centro de comando da célula. Lá dentro do núcleo, eu tenho meu DNA. DNA, ele tem a receita de todas as substâncias que tem que ser produzida dentro da célula. Esse livro de receita, ele tem 2 fitas e ele é muito grande. Ele vai ser transformado em uma receita menor. E essa receita menor é o RNA mensageiro, que vai sair do núcleo. Quando esse RNA mensageiro, essa ordem, sai do núcleo e vai para o citoplasma, essa ordem vai ser lida pelo ribossomo, essa organela que produz proteína. O ribossomo ele vai deslizando, escorregando em cima da fita de RNA mensageiro e vai unindo os ingredientes aí até produzir a proteína no final, tá? Eu quero que vocês façam isso, porque aí é uma forma de vocês resumirem a aula de hoje, de entender a matéria da aula de hoje, tá? Vai ter uns exercícios lá para vocês fazerem também, mas isso daqui é para ajudar a entender a aula de hoje, porque eu vou continuar com isso daqui na sexta-feira, que eu tenho o 2º horário com vocês, tá bem? Ok, Amanda. Então é isso, encerro a nossa aula por aqui e a gente se vê na sexta-feira, tá? Obrigado, Amanda. De nada, eu que agradeço, beijo, Amanda. bons estudos, tchauzinho, tá? A aula eu vou deixar... Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. Tchauzinho, até mais.